Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos à nossa oficina de hoje. Hoje a nossa convidada é a Juliana Kretz. Ela é consultora de turismo, ela também é turismóloga formada pela Universidade Fevale. E então hoje ela veio praticar com vocês um pouco a criação de roteiros turísticos aqui na região. O QR Code que está aparecendo para vocês, ele é para assinar a lista de presença. Quem ainda não escaneou, não fez essa assinatura virtual, a gente pede que faça, porque na hora ela já gera o certificado de participação de vocês. Inclusive para os professores, a professora Alexandra, eu vi que você está participando. Caso não consigam escanear o QR Code, eu coloquei o link aqui, o código da atividade aqui no chat, eu mando de novo se necessário. E agora eu vou passar então a palavra já para a nossa convidada. Juliana, é contigo. Boa noite, pessoal, tudo bem? Que prazer estar aqui com vocês hoje. Obrigada, Larissa. Obrigada, professores. Obrigada, pessoal do DA, pelo convite. E espero que essa noite a gente possa aproveitar bastante. Quem tiver interesse e quiser, no meio da apresentação, fazer perguntas, fique à vontade, tá? Eu vou abrir o chat aqui também, vou ficar dando uma olhadinha no bate-papo, tá? Para quem quiser aí perguntando, ao longo a gente vai interagindo também, é bem tranquilo, é muito mais uma conversa hoje que a gente vai ter, para que vocês comecem a pensar um pouquinho também sobre essa questão de roteiros, essa questão de viagens, de passeios e principalmente trazer o quanto a gente pode aproveitar a nossa região de uma forma diferenciada, o quanto a gente pode aproveitar o Vale Germânico, quanto potencial que nós temos aqui próximo da gente, né? E o principal fator aqui é que o turismólogo ele precisa ter um olhar diferenciado, ele precisa um olhar de cuidado, de carinho e de amor, e nós vamos trabalhar um pouquinho isso hoje. Lari, se puder colocar a apresentação, te agradeço. Sim, já abro ela aqui para ti. Para quem não sabe, então, eu sou a diretora da Rumos Turismo e Conexões, uma agência de turismo receptivo aqui do Vale Germânico. Ela atua atualmente virtualmente somente, né? Ela tem os seus acessos através das redes sociais e isso vai se tornar cada vez mais comum a partir de agora. Essa questão de trabalhos virtuais, a gente já tem muito presente isso com a pandemia, a questão dos encontros virtuais, mas cada vez mais o digital ele se inclui na nossa rotina. Então, para apresentar um pouquinho para vocês, né, eu sou então a diretora e consultora de turismo e conexões, sou formada pela Universidade Fevale, com muito orgulho, como turismóloga em 2010, depois fiz a formação de guia de turismo em 2017, né? E sou apaixonada por experiências diferenciadas, sou apaixonada por humanização das relações e que essas relações tragam seres humanos melhores. E isso me faz hoje atuar numa agência nichada, no caso, em uma agência de nicho de mercado, né, que eu trabalho com, basicamente, com turismo de bem-estar e turismo de experiências culturais. Essa foi uma proposta construída ao longo de muito tempo, né, e surge do sonho da estudante de turismo lá de 2010, primeiro momento em apresentar as belezas do estado do Rio Grande do Sul. A agência ela surgiu com outro nome em abril de 2010, pouco antes da minha formatura. A Rumo surge, né, a empreendedora surge. Troca de nome em 2016, né, para melhor representar o Rio Grande do Sul, e daí surge o nome Rumos, mas não o nome como tem agora de Turismo e Conexões, mas sim como Rumos do Sul. E com o passar do tempo, então, assim, ainda faltava um pouco aquela questão da essência de trabalho, né, que
era um processo de apresentar e valorizar a principal ponto das relações do turismo, que é o ser humano. Então, eu descobri em mim, primeiro, essa essência, para depois trazer isso e construir efetivamente a Rumos Turismo e Conexões. Trazer esse nome, apresentar esse nome, fazer com que ele me represente e represente aquela missão efetiva, que é valorizar o ser humano através das suas experiências. E daí a gente traz todo esse contexto um pouquinho para o que a gente vive hoje, né? Quantos de nós aí tá sentindo falta daquela socialização básica, daquela aglomeração básica, né? De estar com outros seres humanos, de estar socializando efetivamente. Pois é. E dentro da Rumo surgiu justamente essa questão, né? De como fazer essa interação ser cada vez mais forte e cada vez mais humanizada. Dentro dessas características humanas, a gente pode trazer um pouquinho para a região turística do Vale Germânico, que nada mais é do que a organização de 9 municípios através das pessoas, porque é considerada a região do berço da imigração alemã dentro do estado do Rio Grande do Sul. E aí a gente pode definir mais ou menos, né, como está na tela, um grupo de gestores de turismo, a qual eu faço parte, bem, prestando assessoria em turismo para o município aqui de Santa Maria do Herval, também já prestei para Araricá, né, atuei muito tempo no município de Campo Bom. Do outro lado, um grupo maior de empreendedores, que a junção dessas duas partes, então, é o que faz essa nova região turística aqui do estado do Rio Grande do Sul, que através de todo o processo burocrático de inventariação e tal, foi oficializado em agosto de 2019, mas ele foi lançado efetivamente no dia 1º de novembro, né? E ele é formado por 9 municípios, então. São Leopoldo, considerado o berço da imigração alemã. Novo Hamburgo, capital nacional do calçado. Campo Bom, terra de qualidade de vida. Sapiranga, cidade das rosas do voo livre. Araricá, cidade das azaleias. Ivoti, cidade das flores. Dois Irmãos, a cidade do café colonial. Morro Reuter da lavanda e Santa Maria do Herval da batata. Como vocês puderam perceber, um grande mote da nossa construção de roteirização dentro da região, ela passa muito, tanto por questões naturais, né, com várias cidades aí denominadas com questões naturais, como pela gastronomia. E aí a gente pode começar a pensar um pouquinho essa questão dos roteiros, né? Enfim, trazendo um pouco mais essa questão de roteirização. Bem, como é que eu comecei a trabalhar com essa questão de roteirização? Percebendo que a nossa região, ela estava, já há bons anos atrás, ela estava desprovida de qualquer pensamento turístico, de qualquer pensamento de roteirização efetiva, né? E aí começaram as primeiras tentativas de junta um atrativo, junta outro. Vamos pensar, claro. Assim, nos primeiros momentos a gente resgata um pouco, acreditem, a gente resgata um pouco os materiais de aula, assim, para lembrar como é que a gente faz tudo isso, né? E pensar um pouquinho melhor essa questão. Então, assim, pensando bem no Vale Germânico, se a gente for olhar essa imagem, né? O que a gente vê nessa imagem especificamente? O que ela tem de especial? Né? Bem, nós temos ali um balcão de madeira, uma galinha estilizada e tudo mais, e ovos. Mas o que isso tem a ver, né, com essa questão do turismo? Para você ter uma ideia, esta foto foi tirada por mim na minha última visita técnica da agência para formatação de um novo roteiro.
né? E faz parte de uma indústria, esse espaço, uma indústria aqui da região, e que vai começar a receber visitantes. Então, o primeiro olhar que eu quero trazer para vocês, que às vezes num primeiro momento, algumas coisas podem parecer muito simples, mas se a gente tiver um olhar diferenciado, a gente consegue extrair riquezas muito grandes. Então, eu acabei tirando na saída da reunião, uma reunião que durou mais de 2 horas, de conversas, de trocas, de tratativas, eu pedi para tirar essa foto do balcão, né? E trazendo texto ali, que é a questão da diversidade do Vale Germânico, ele permite, assim, diversos roteiros, mas diversos roteiros mesmo, dentro da nossa perspectiva de roteirização, assim. Então, o que tu tem, às vezes, de mais simples num lugar, juntando com o que tem de simples no outro e tudo mais, tu pode formatar algo muito diferenciado. E aí entra já uma outra dica, né? Conhecer ao máximo os locais que se pretende trabalhar, tanto de formas diversas, mas assim, ter o olhar sensível ao turismo, porque às vezes as coisas simples podem tornar essenciais e ao mesmo tempo tentar buscar e conhecer o teu turista, o teu visitante, porque aquilo que o local reconhece como comum pode ser uma grande coisa para a gente conseguir trabalhar dentro do turismo. E aí, então, dentro dessa primeira dica, a questão assim, ó, pesquise na internet informações. O primeiro passo para essa questão da criação do roteiro é buscar informação do local que tu pretende trabalhar. Então, assim, buscar as fontes confiáveis. Começa pelo site da prefeitura, vai para sites de especialistas em turismo. Quero trabalhar Gramado. Gramado é super conhecida, barará. Tu vai colocar turismo em Gramado, vai ter um monte de informação. Mas nem sempre isso vai te trazer um resultado confiável. Então, assim, conheça as revistas de turismo, sites de turismo que são conhecidos, né? Busca, então, blog, meio de mídia, pesquisa muito nas redes sociais também dos municípios, dos locais, mas busca principalmente coisas legais para se fazer nesse local. Sejam coisas locais, no sentido de conhecer os atrativos, ouvir histórias, o YouTube ajuda muito nessa questão, ouvir histórias, vai lá na rede social do local turístico e tenta ver fotos diferenciadas, porque às vezes um ângulo de uma fotografia te apresenta um atrativo de uma forma diferente, tu consegue trazer isso, né? Obrigada, professora. Essa imagem aqui, ela é de São Leopoldo. Ela é de uma etapa de regata do município de São Leopoldo. Então, isso já demonstra assim, ó, o quanto às vezes a gente pode ter coisas diferenciadas dentro dos nossos municípios que a gente pode trabalhar nesse sentido, né? Que a gente pode reconhecer, que a gente pode trazer nesse sentido. Exatamente. Rua da Praia, o Casarão e a beira do rio. É bem isso. É um olhar diferente. O turismólogo ele precisa ter esse olhar diferente sobre a cidade, sobre aquilo que ele trabalha. Ele precisa ter esse entendimento diferenciado sobre aquilo. Tá? É natural. Ele precisa ter esse entendimento de que aquilo que ele está vivenciando é único. E é o turismólogo quem vai ter este olhar. Com toda certeza é o turismólogo que vai conseguir enxergar isso. Tá? Selecionar o perfil de trabalho. Isso aqui é outra questão muito legal e muito importante. Né? A gente pega, dentro desse sentido,
pontos principais, assim, ó, que tenham a ver com aquele turismo que a gente quer trabalhar. Ah, eu quero formatar um roteiro dentro do Vale Germânico que ele tenha pontos diversos. Então, assim, eu vou começar a pesquisar os 9 municípios, vou anotando os atrativos que eu acho legais, para poder daí pensar em como organizar isso, né? E no mesmo roteiro tu pode ter diversos tipos de turismo, mas uma das coisas que é sempre importante a gente pensar é a questão do cuidado com o tempo, do tempo para não colocar muitas coisas no mesmo roteiro e daqui a pouco tu ter um atropelo de tempo, e ter atividades que o público vai comprar. Agora, qual o público? Né? Isso é outra coisa quando a gente formata um roteiro que a gente precisa pensar. Né? Qual é o tipo de público que a gente vai ter? Quem a gente vai trabalhar? Né? Selecionar o perfil de trabalho. Se a gente quer um cultural, quer alguma coisa de natureza, quer entretenimento, mais um turismo de aventura, um turismo gastronômico, uma coisa com experiência, um bem-estar. Claro, lembrando que nem sempre uma coisa exclui a outra. No mesmo roteiro, a gente pode ter um pouco de natureza, pode ter o entretenimento, pode ter o gastronômico, pode ter o cultural, pode ter histórico, enfim, né? Pode ter diversos roteiros num só, mas muitas vezes a gente tem algo bem segmentado. Normalmente, por exemplo, os roteiros de aventura. Os roteiros de aventura normalmente são bem segmentados. Eles até incluem a cultura, a paisagem e tudo mais, mas eles costumam ter uma coisa mais definida, né? A questão do turismo de bem-estar também é outro turismo, aquele que tu vai ter algumas práticas ou algumas definições, assim como o roteiro de compras, tu vai ter algo bem definido dentro disso e que vai fazer com que tu tenha essa interação com o teu público de uma forma mais efetiva. E tu vai até, depois, para vender este roteiro, tu vai ter maior facilidade. Né? E também pensar... é importante desde o início pensar para quem tu quer vender, ou para quem tu quer apresentar, para quem tu quer mostrar esse roteiro. Por quê? Porque, por exemplo, vamos pegar um roteiro para crianças, tá, gente? Aqui a imagem do Museu de Dois Irmãos, né, Lari? No Museu de Dois Irmãos, quem é que vai aproveitar bastante o Museu de Dois Irmãos? São as crianças que vão ver os objetos antigos, que vão aprender, são os idosos, são os adolescentes. Tá, mas criança é muito curiosa, vai poder tocar? Os idosos, eles vão... Normalmente os idosos, quando vão no museu, eles têm muita sessão de nostalgia, porque eles lembram de coisas que eles usavam, né? As escolas municipais, principalmente, utilizam o museu, então... Vamos fazendo um exercício conjuntamente aqui, gente. Uma família que vai fazer um roteiro provavelmente vai ter, né, essa intensidade de conhecer esses locais, né? Então, assim, se a gente for parar para pensar nessa questão, então, a gente seleciona esses locais para apresentar. E daí, dentro dessa questão, a Larissa trouxe aqui que é muito importante. O público que a gente vai trabalhar aqui, por exemplo, se nós tivermos idosos, né, na formatação do nosso roteiro, a gente sempre vai ter que pensar na acessibilidade, assim como muitas vezes as crianças, pessoas portadoras de alguma necessidade, que viajam e interagem normalmente. Então, assim, como vai poder isso? Né? Como vai se dar essa questão? A gente vai ter acessibilidade? Não vai ter, né? E tem outros detalhes que a gente precisa pensar quando a gente vai formatar um roteiro. Por exemplo, vamos pensar em roteiros para... Pode parecer banal isso que eu vou dizer, mas vamos pensar em roteiros para pessoas que venham de outra região do país. Será que elas conhecem todos os nossos termos regionais?
elas conhecem o nosso gauchês, então como a gente vai comunicar isso e não ficar um texto incompreensível, né? Lá no final, a gente for apresentar isso para o turista efetivamente, né? E aqui, com certeza, tem que lembrar que muitos museus, muitas edificações históricas são bem tombados e daí não tem muito como utilizar a estrutura, né? Nosso museu aqui em Santa Maria do Herval, a gente passou por um problema sério, não conseguimos colocar elevador, ele tem 2 andares, justamente por ser um patrimônio histórico municipal. Então, sempre é bom a gente pensar nisso quando a gente vai formatar um roteiro. Né? A gente seleciona os locais para apresentar. Seleciona aquelas que tu acha interessante. Já defini que eu quero fazer do Vale Germânico. Ok. Já defini as cidades que eu quero trabalhar. Ok. Vou definir os atrativos, então. Então, o que é importante aqui é definir uma ordem lógica, né? Para que assim, não se perca tempo de operação, tempo de deslocamento dentro do... Sim. Na verdade, Vitória, todos os prédios aqui da nossa região, se a gente for pensar em edificações mais antigas, eles passam pelo mesmo problema, tá? Eles passam pelo problema de serem bens muito antigos e tombados, o que faz com que a gente não tenha acessibilidade ou possibilidade de adaptá-los à acessibilidade, né? Então, isso é uma questão que a gente precisa avaliar sempre quando a gente vai roteirizar, quando a gente vai formatar um roteiro. Porque principalmente a terceira idade tem maior dificuldade, né? Eu trabalho muito com grupos de terceira idade e a gente percebe isso. Percebe essa questão de mobilidade também, locais que tu não precise deixar o teu transporte muito longe do atrativo para que não se caminhe muito. Né? Não que não se tenham idosos superativos, cada vez mais a terceira idade ela está ativa, ela está caminhando, ela está fazendo de tudo. Tá? Mas, normalmente, os idosos, a terceira idade, que escolhe roteiros mais culturais históricos, são pessoas com... Tem muitas pessoas com dificuldades de mobilidade. Isso é bem comum. Então, a gente tem que pensar nessas questões de acessibilidade também. E trazendo isso, a gente traz todas essas questões assim, eu sei que é chato falar em tempo, né? Por mais que seja um slow tour, né, que é um conceito super atual aí do turismo, que é aquele turismo mais lento, assim como a slow food, né, é um termo aí que a gente começa a ouvir cada vez mais, principalmente por causa da pandemia, que as tendências de mercado vão ser pequenos grupos, grupos não tão regrados, né, grupos mais tranquilos, né, de trabalho. Eu até vou, no exemplo que eu trago aqui na apresentação, eu trago um pouquinho disso, tá, gente? Então, assim, que tenha lógica, para que não se perca tempo no momento de operar o roteiro, porque na maioria das vezes a gente formata e entrega para o guia e ele, coitado, vai ter que se quebrar para executar isso. Então, outra dica que eu já dou desde agora é testem o roteiro antes, tá? Façam um tour de familiarização, uma fam tour. Peguem primeiro, façam vocês, depois peguem alguns amigos, façam teste, ouçam opiniões. Isso é muito importante, porque às vezes a gente pensa numa coisa que na prática é outra. Por mais que a gente tenha Google Maps para calcular, por mais que a gente tenha outros aplicativos para calcular, a realidade é sempre a realidade, tá? Formatar o roteiro, então, basicamente a gente vai ter alguns passos. A gente vai pensar nos atrativos turísticos, nos possíveis locais de alimentação, que nem sempre precisam ser locais de alimentação, enfim, precisa ter necessariamente. Transporte, que também não é obrigatório, né? A questão do seguro-saúde, normalmente a gente consegue contratar um seguro-viagem aí, né?
para passeios de 1, 2, 3 dias, o que é mais comum em viagens de maior distância, mas é sempre interessante pensar nesse valor também para as curtas distâncias, porque a gente sabe que quem está na rua está passível, né, gente? Guia de turismo, isso é uma coisa que eu, Juliana, não é porque eu sou guia, mas eu ressalto muito desde agora para quem quer trabalhar com agenciamento. Sempre pensem no guia. O guia é um profissional capacitado, o guia é um profissional que, por mais que nós sejamos turismólogos, quando a gente vai para o curso de guia de turismo, a gente percebe que guiamento, a gente tem técnica, a gente tem algumas práticas, a gente tem algumas coisas efetivas que a gente precisa pensar e que nem sempre a gente, como turismólogos, consegue perceber, tá? Nem sempre a gente consegue ter isso. Isso é fato, né? E alguma coisa de serviço de bordo. Aqui eu tô colocando assim, ó, passeio de 1 dia, né? Bem completo. Uma coisa assim, super mega completinha para os nossos visitantes. Mas se nós formos pensar em roteiros de mais de 1 dia, a gente inclui também aqui, tanto na nossa pesquisa quanto no formatagem, a gente inclui o meio de hospedagem, né? A gente inclui isso também. E daí, assim, a questão do atrativo turístico é sempre interessante que lembrar quaisquer lugares assim que possam apresentar a cidade selecionada, né? Aqui a gente traz, por exemplo, o Municipal de Santa Maria do Herval, que tem o memorial de arquitetura germânica, né, que apresenta boa parte das nossas cidades aqui do Vale Germânico, também é bem legal. A gente tem aqui no nosso museu, então, assim, quando a gente pensa assim, em verificar os locais, né, é sempre bom a gente pensar e lembrar de algumas coisas, como assim, o horário de funcionamento, perguntar os dias que funcionam, o horário, se tem alguém para atender, o que efetivamente é oferecido no local, porque às vezes os locais, e assim, eu vou dizer um exemplo verdadeiro, e eu tenho um sério problema com esse local na nossa região, porque toda vez que eu vou agendar, antes da pandemia, que eu ia agendar visitas local, eu tinha um sério problema, né? Tem um museu da região que toda vez que eu ia fazer um roteiro aqui, eu tentava agendar o local. Numa das vezes eles agendaram a visitação, 2 dias antes eles foram fazer um evento no local e desmarcaram a visita. Então, assim, é importantíssimo que a gente tenha telefone de contato, com quem a gente falou no local, qual foi o acordo feito, porque às vezes pode dar uns ruídos de comunicação. Então, assim, ligar para o lugar, perguntar, registrar essas informações, mesmo que seja no teu caderninho, seja num caderno que tu tenha na tua frente, atrativo tal, o número é tal, a pessoa tal, foi combinado isso no dia tal, sabe? Melhor ainda se for por WhatsApp, melhor, muito melhor, né? Daí fica a conversa registrada mesmo, não tem erro, né? Não tem bobeira. Então, fica nesse sentido que fica muito seguro, fica muito tranquilo, para depois não ter nenhum problema, né? Eu sei que pode parecer chato isso, mas é bem comum a gente ter, não aconteceu isso, aconteceu aquilo, aconteceu aquele outro, não marcou nesse horário, marcou naquele, é bem comum, assim, com a exceção de, sei lá, vamos usar um exemplo fora do Vale, uma Maria Fumaça, que daí tu tem o teu voucher ali, que o teu horário de embarque é esse, que não sei o que não sei o que, né? Infelizmente, dentro da nossa região, a gente ainda tem esse problema de conflitos digamos assim, cada vez está melhor, mas nós ainda temos essa questão de conflito
agendas, de informações desencontradas. Infelizmente, a gente ainda tem isso, né? E verificar valores. Adulto é um valor, criança é tanto, idoso tem desconto. Isso sempre é muito importante para que a gente consiga operar de uma melhor forma um roteiro turístico. É a base do nosso roteiro, né? Se a gente vai incluir um local de alimentação, é importante verificar, assim como nos outros atrativos, principalmente agora em épocas de pandemia, que as coisas estão começando a retornar aos poucos, que a gente tem assim, critérios de biossegurança, né? Buffet a gente sabe que é complicado, então bota a luva, se tem álcool gel, se as mesas estão limpas e tudo mais. Então, por essas questões também é importante a questão do visitar, né? O tipo de alimentação que é oferecido, se é só buffet, se é à la carte, se é uma comida específica, se é, né, comida germânica, se é café colonial, enfim, o horário de atendimento, os dias de atendimento e se tem alguma alimentação alternativa. Para o celíaco, para quem faz restrição alimentar, para quem tem dieta, para quem é vegano, enfim, e as infinitas possibilidades que a gente pode ter dentro desse contexto, né? Então, assim, isso é muito importante, né, Rafa? Eu sei porque eu tenho restrição alimentar, Rafa, eu sei que tu também tem. E para nós, como é importante saber se tem alguma alimentação diferenciada e até poder colocar isso no teu roteiro como um diferencial, tu pode abrir leque de visitantes que, se tu não coloca, daqui a pouco ficam com receio. Assim como a acessibilidade nos atrativos, a questão de alimentação alternativa, ela também é bem interessante para te roteirizar. Sempre é. O transporte turístico, né? Buscar o tipo de transporte, no caso, se tu vai usar um transporte para fazer o teu roteiro, se não é aquela coisa mais slow, que o visitante vem com o carro dele e pega o guia e sai passeando e tudo mais, é importante tu pensar nessa questão da van, do micro, do ônibus, se é um carro executivo, se é um Jeep, se é um transporte alternativo, se é um carroção, porque algumas, por exemplo, propriedades, o seu principal atrativo são os transportes alternativos, né? Tem uma gaiola, tem um Jeep, tem um carroção e tudo mais, e isso tudo pode auxiliar nessa questão do teu transporte, né? Então, assim, para saber o valor cobrado, né? Que a transportadora vai cobrar, tu precisa saber a quilometragem total do roteiro. Então, isso a gente vai falar um pouquinho mais adiante na apresentação. E é importante, né, que a gente tenha veículos cadastrados, tanto no Cadastur quanto na NTT, os transportes, enfim, no DAER, né? Que a gente tenha esses veículos com esse tipo de cadastro, porque eles nos garantem uma série de critérios que essas entidades exigem para que tu tenha segurança no teu transporte, né? Lembrando que nos tempos de pandemia, se pode fazer, a gente já está retomando com o turismo, mas é interessante que se tenha metade da ocupação do transporte, né, que se tenha espaçamento, que as pessoas utilizem máscara e que se tenha muito álcool gel. Então, isso é essencial para a questão do transporte agora, na época de pandemia. E outra sugestão é que sejam utilizados os espaços ao ar livre a maior medida do tempo possível, que a gente tenha maior tempo possível a questão de áreas ou ao ar livre ou áreas abertas, né? Que a gente tenha isso com mais tranquilidade. A questão do guia de turismo, então. Entra naquilo que eu estava falando antes, né? Nem sempre as agências elas vão contratar um guia, né? Vão querer contratar um guia. Isso é realidade de mercado. Não é o ideal, não é o ideal, né? Mas é essencial porque esse profissional ele vai ter
a sensibilidade da ação de passageiros, né? Ele vai garantir um bom atendimento, ele vai ter informações específicas daquele local e ele vai te auxiliar principalmente na questão do bom andamento da operação do teu dia por ser qualificado para a parte operacional. Estava dizendo antes, por mais que nós tenhamos uma formação em turismo, tem algumas técnicas de guiamento que a gente não vê. A técnica do guiamento, a forma de condução, a forma de dicção e tudo mais, a gente não tem dentro do curso de turismo, né? No ensino superior de turismo. Nós, turismólogos, não temos essa prática. E por isso o curso técnico de guia de turismo ele é essencial nesse sentido. Né? E mais uma vez, reforçando, dos profissionais cadastrados no Cadastur, tu consegue consultar lá no site do Cadastur as agências, as transportadoras turísticas, os guias de turismo que são cadastrados na tua região. Então, tu pode ter um acesso muito mais fácil a esses profissionais e entender esses profissionais e ter profissionais que tenham essa dimensão dentro do teu nicho. Dentro do Vale Germânico, por exemplo, nós temos diversos profissionais muito super qualificados que podem fazer a condução. Né? E a questão do serviço de bordo, ela é outra questão, assim, que agora na pandemia é uma questão delicada. Se tu fores dar alguma coisa para o teu passageiro comer, tem que ser um pacote fechadinho, porções individuais e tudo mais. Não pode sair servindo, fracionando como normalmente a gente faz. Aqui a imagem ela traz de uma linha aérea, mas dentro do transporte rodoviário funciona mais ou menos da mesma forma também. As porções fracionadas, que nem o suco ali, né? E a gente pode trazer isso para o teu roteiro. Claro, se nós formos pensar em custos operacionais, quanto mais coisas nós colocarmos, mais caro se torna o nosso pacote, nosso roteiro. Então, a gente tem que também ter consciência que nós não temos só esse custo operacional aqui, depois a gente vai ver, nós temos outros custos operacionais que também estão ligados e que fazem com que o valor do nosso roteiro seja mais ou menos, né? Enfim, e daí dentro disso a gente pode ter diversas alternativas, como o lanche da manhã, se tu sai de manhã cedo, pode oferecer um lanchinho de café da manhã, né? Pode ter o alquinho gel para os teus passageiros, um por pessoa, que eles vão usando ao longo do teu trajeto. Tu pode ter um mimo no final do roteiro, do Vale Germânico, pode ter alguma coisa feita à mão, por artesãos, enfim. Uma infinidade de coisas que tu pode oferecer como mimo e até um lanche da tarde, se o roteiro se estende, né? Ou se é um roteiro gastronômico específico, por exemplo, uma rota cervejeira, né? Dentro do Vale Germânico a gente tem diversas cervejarias, então tu pode pensar em algo alusivo à cerveja, pode pensar no petisquinho para a pessoa comer ali entre uma cervejaria e outra para não ficar ruinzinha, pode oferecer o kit ressaca, enfim, pode se pensar numa infinidade de coisas dentro desse sentido, né? E aí, gente, eu trago, não sei, até aqui vocês têm alguma dúvida, alguma colocação, né? Que eu trouxe, assim, uma introdução do que é a questão do roteiro. Agora a gente vai entrar num exemplo, né, de roteiro. Vai entrar num exemplo formatado pela Rumos mesmo. Sim, são detalhes importantes e que a gente precisa observar toda vez que a gente for fazer um roteiro, na verdade. A gente precisa sempre ter isso, né? Ter isso presente quando a gente vai pensar no roteiro. Não é difícil. São as primeiras vezes que a gente acaba ficando um pouco mais perdido, um pouco mais nervoso, mas depois pega o ritmo e vai fazendo tranquilamente, tá? Aqui eu trago um exemplo de um roteiro que ele está sendo vivenciado mesmo dentro do
Eu só vou passar um pouquinho aqui, depois eu volto, tá, gente? A mostrar para vocês, assim. Esse site chama-se Viva URS, ele é uma iniciativa do Sebrae RS para início fomentar o turismo dentro das nossas regiões turísticas aqui do estado do Rio Grande do Sul. E ele traz um pouquinho também do nosso Vale Germânico, né? Ele traz diversas experiências, cada município trouxe a sua experiência e eu sou uma das agências convidadas, então, a apresentar, formatar um roteiro dentro desse site, tá? Trazendo um pouquinho, então, os caminhos do Vale Germânico. Eu busquei trazer nesse roteiro coisas que não estavam sendo trabalhadas pelos municípios, até para que o turista venha, conheça e queira vir de novo para outros locais. Então, vocês vão perceber que ele é um roteiro bem simples, tá? Só volto aqui. Não é aqui ainda. Ele é um roteiro bem simples, né? A base dele foi constituída com roteiros com espaços ao ar livre, justamente. A experiência desse roteiro é justamente a visitação e a experimentação através das histórias contadas, né? O guia é que vai fazer essa experiência ser diferenciada, com atividades através dos locais visitados, então, né? Esse passeio faremos uma viagem aos pontos turísticos que contam um pouco da história dos imigrantes alemães no Vale Germânico, considerado o berço da imigração alemã no Rio Grande do Sul. Nestes espaços, o guiamento especializado vai detalhando a história, curiosidades e detalhes da região através das paisagens, nuances e edificações visitadas. Ao invés de um almoço, contaremos com um piquenique de produtos regionais, vislumbrando uma bela paisagem natural. Característica que, aliás, marca os passeios pelo Vale Germânico. O grupo pode ser formado personalizado ou ainda em grupo em uma das duas datas pré-agendadas. Ou seja, dentro dessa experiência, se traz um pouco da questão assim, ó, de vivenciar os espaços comuns, apresentando-os de uma forma diferenciada, tanto que aqui não se coloca a questão do almoço, e sim se coloca a questão do piquenique. No piquenique a gente apresenta os produtos rurais da nossa região. E já é uma experiência que está sendo bem procurada. Ela pode ser feita de uma forma personalizada. Eu vou apresentar para vocês aqui os detalhes desse roteiro, e vocês vão perceber assim, temos horário, mas ele pode variar muito. Então, há uma flexibilização e há uma tranquilidade entre ficar mais num ponto, um pouco menos no outro, daqui a pouco encurtar o roteiro, quero estender para um outro lugar, enfim, ele permite isso. E era isso que eu estava me referindo antes. Cada vez mais a gente percebe que os visitantes, eles querem isso, né? Eles querem essa questão de estarem mais livres, de não terem aquela coisa tão batida, de poderem botar a mão na massa junto, de poder conhecer um pouco mais o lugar de verdade, de conversar com quem é do lugar mesmo. Isso é muito legal e isso cada vez mais acontece agora, né? Isso cada vez mais está sendo procurado. E admito que quando eu apresentei essa experiência, eu achei que ela não ia ser assim uma coisa tão chamativa. E me impressionou que no segundo dia já de lançamento do site, nossa, já teve uma procura muito legal, já estou em negociação com alguns roteiros personalizados e está sendo bem interessante, né? Porque se coloca sugestão de cronograma, porque se coloca horários de referência. Mas daí se começa em São Leopoldo, onde se encontra, onde é o ponto de partida, na verdade. Ali já dá para falar um pouquinho também, ele não está exatamente inserido no roteiro, mas já dá para falar um pouquinho também dessa questão do início, né, da imigração alemã e tudo mais. Se visita em Novo Hamburgo, Hamburgo Velho,
Ali, então, se fala um pouquinho do primeiro bairro de Novo Hamburgo, como ele surgiu e tudo mais, e se faz uma interatividade ali para que as pessoas se imaginem naquela época, né? Se vai ao município de Campo Bom, se visita, então, o Largo Irmãos Fetter, onde se fala um pouquinho da fábrica de calçados, dos elementos que tem no largo, que o largo ele é muito visual, então tem monumentos, tem estátuas, tem tracejado no chão, ali tem uma pista tátil, né, um caminho tátil, que a gente também brinca um pouquinho com essa questão da acessibilidade, né? A gente vai ao município de Voti, então se visita o núcleo de casas em Chaimel, fala um pouquinho do buraco do diabo, fala um pouquinho da questão gastronômica ao redor, da cachaçaria, se fala da cascata de São Miguel, enfim. E ali, então, se faz toda essa parte do piquenique, né? Se traz um pouquinho isso. Depois, então, se visita Dois Irmãos, a Praça do Imigrante, se fala um pouquinho do Monumento do Imigrante, dessa questão da imigração alemã em si, apresenta o local de uma forma diferenciada também, tá? Vai a Morro Reuter, né? E ali, então, se vai a uma cervejaria artesanal, degustação, se faz, então, de bebidas alcoólicas e não alcoólicas, eles têm o hidromel, que é uma bebida medieval, eles têm o kombucha, se fala um pouco da bebida natural, né, dessa alimentação mais natural, desfruta um pouco do espaço da visitação. E depois se vai a Santa Maria do Herval, na Caverna e Cascata dos Bugres, né, e se fala um pouquinho de outras etnias também, né, assim como em Ivoti tem os japoneses, a gente fala um pouquinho dos indígenas, aqui em Santa Maria do Herval, e retorna ao ponto de início, então, onde a gente tem o encerramento do roteiro propriamente, né? E esses horários, então, eles podem ser alternados conforme o interesse do visitante, né? Ele pode demandar mais tempo ou menos tempo, e aqui também se negocia com o visitante a inclusão daqui a pouco de alguns outros pontos. Daí alguém pode estar bem, Ju, por que somente praças e parques, locais abertos? Porque nós bem lembramos que nós estamos na pandemia e praticamente todos os atrativos turísticos estão fechados. Então, como é que tu vai apresentar uma história de uma região se os teus atrativos são fechados? E aí entra a criatividade do profissional que está elaborando o roteiro, em conhecer a sua cidade, conhecer a sua região, conhecer, por que não, um pouco da história e das características, para poder formatar esse roteiro de uma forma mais criativa, né? Porque é isso que vai dar o ar. E assim, Ju, como é que tu vai fazer para o teu visitante entender isso, entender a tua dinâmica, entender o teu posicionamento? Bem, é simples. Vou ter um guia, muitas vezes vou ser eu mesma que vou conduzir, mas tu tem um guia que vai fazer essa interatividade, que vai trazer essas informações de uma forma totalmente diferente e interativa. E por isso também é importante que tu tenha a visitação em loco. Num primeiro momento para conhecer, depois testando o roteiro, tu pode convidar até teu guia para fazer essa visitação contigo. Porque ele vai facilitar e ele vai te dar dicas do que tu pode falar e tudo mais, e ele também vai se preparar melhor para isso, né? Para essa apresentação, e vai saber o que ele pode e o que ele não pode apresentar em um determinado local, né, gente? Então, assim, partindo bem para a parte operacional, é importante também colocar o que está incluso e o que não está incluso. Por quê? Porque isso pode gerar sérios problemas também, se não estiver claro. Do tipo, mas tu não dizia que tu não tinha alimentação. Mas tu não dizia que tu tinha transporte. Mas tem a opção de visitar outros lugares. Por que tu não colocou? Enfim,
O incluso e o não incluso assegura que tu não vá ter problemas com o teu cliente depois, ou pelo menos minimiza esse problema com o teu cliente, né? De, não entendi por que isso não está acontecendo, ou porque aquilo não está acontecendo, né? Então ele vai ter bem claro que é isso e aquilo, e deu. Ou vai ter alguma coisa a mais, vai ter alguma coisa a menos. Isso é algo que fica... como eu posso explicar? Algo que fica assim, muito, que a gente tenta deixar mais claro possível, né? Que a gente tenta ao máximo deixar claro aqui para o teu visitante, né? E o valor, claro. Daí é importante colocar a questão assim, para adulto, para criança, formas de pagamento e tudo mais. Cartão, se for feito no cartão, se tem acréscimo de juros. Cada vez menos o turista, o visitante, ele quer acréscimo, né? E aí a gente entra num outro detalhe aqui, que é calcular isso, né? Eu trouxe um exemplo aqui desse roteiro mesmo, né? Que foi apresentado na forma como ele pode ser pensado. Então, assim, transporte, guiamento, piquenique. Quando a gente vai falar em agenciamento, é inevitável a gente pensar nessa questão aqui, né? Nessa questão aqui de taxa administrativa, tá? Porque a gente tem gasto com telefone, com energia elétrica, com pesquisas, enfim. A gente tem esse gasto diferenciado. E gastos extras, por exemplo, tem o motorista, né? Do transporte. O restaurante não dá 2 cortesias. Normalmente eles dão, tá, gente? Mas esse restaurante que eu vou trabalhar, eles não dão 2 cortesias. É uma cortesia. E daí tu tem que embutir, infelizmente, esse valor aqui nos teus clientes, né? Eu, dentro da agência, costumo trabalhar sempre com um mimo para o meu visitante, mas, principalmente, os custos que estão por trás do teu roteiro. Alguém vai vender para ti esse roteiro? O comissionamento. Quanto é esse comissionamento? Quanto ele representa do teu valor total do roteiro? Se tem o parcelamento no cartão de crédito, qual é a taxa de parcelamento? E a tua comissão, o teu valor, ou tu vai colocar um valor fixo aqui em cima, ou tu vai pensar num valor de comissionamento efetivo, né, para tua roteirização, para o teu roteiro. Então fica bem nesse sentido. E aí, em cima dessas taxas é que tu vai calcular o teu valor. Então não é somente a questão do transporte, a questão dos atrativos. Tu tem todo um valor por trás administrativo que tem que ser considerado nesse caso. E ele é muito importante ser considerado. E aí, gente, a gente tem que testar as nossas habilidades, né? A gente tem que testar os nossos sentidos, a nossa capacidade, o nosso conhecimento, o nosso entendimento, para ver, né, se isso funciona, não funciona, dá certo, não dá certo, o que acontece. Esse é um momento assim que a gente traz muito isso, que a gente traz muito a questão do exercício de habilidades do turismólogo. E assim, gente, ninguém precisa saber de tudo, ninguém vai saber tudo, ninguém vai ter conhecimento de tudo, isso é natural.
Nós fazemos muitas pesquisas, nós fazemos muitas procuras, nós fazemos muito contato com outras pessoas também, para a gente ter, né? E se a gente for olhar, por exemplo, essa imagem aqui, né? Quantas coisas nós podemos explorar que aparecem nessas imagens dentro de um ou mais roteiros? Vocês pararam para imaginar nisso? Quantas coisas aqui nós temos para explorar? O que vocês enxergam aqui que a gente pode explorar, que a gente pode utilizar e que pode ser um potencial turístico? Mais do que isso, vocês conhecem esses locais todos? Vocês têm ideia de onde são ou o que são esses locais? Não todos, mas a maioria. Perfeito. Não todos. Digam aqui quais locais vocês conhecem, pessoal. Quais desses locais vocês conhecem? O Largo Irmãos Vetter, o Morro Ferrabras, o que mais nós temos aqui? O Museu de Dois Irmãos, né? O Museu Municipal. A Fundação, exato. O Largo Irmãos Vetter, que é a Praça de Campo Bom, o Morro Ferrabras, bem isso. As lavandas, isso aqui é uma plantação de lavanda mesmo, de Morro Reuter, tá, gente? Núcleo de casas em Chaimel, Campo Bom, né? A Carreteada de Araricá, justamente. Aqui nós temos o Parque Imperatriz também de São Leopoldo, a Caverna e a Cascata dos Bugres, exatamente. O núcleo aqui, né? A cobertura do núcleo de casas em Chaimel, de Voti, na Feira das Flores. Então, assim, os eventos podem ser atrativos, a própria produção local pode ser um atrativo. Nós temos diversas possibilidades de trabalho aqui, né? Nós temos diversas possibilidades. E dentro disso, galera, eu trago aqui um exercício para a gente realizar agora, né? A gente já falou quais são os atrativos apresentados na tela anterior. Mas assim, se vocês fossem pensar agora rapidamente, que tipo de roteiro se poderia formatar? Aqui. De onde sairia e onde terminaria? Né? Vamos pensar um pouquinho juntos aqui. Eu vou voltar a outra tela, então. Desses atrativos aqui, que roteiros são possíveis de formatar? Se vocês puderem ir escrevendo aqui para mim. Pensem um pouquinho. Vamos dar uns minutinhos aí para a gente pensar juntos em o que é possível formatar dentro desses locais aqui, só olhando essas paisagens. Claro, não vamos nos aprofundar muito aqui, mas vamos fazer um exercício assim, ó, pensando nos locais dessas imagens que vocês conhecem. Que roteiro vocês formariam, da onde vocês sairiam e onde vocês terminariam? Tá? Vamos exercitar um pouquinho essa questão. Dá uns 5 minutinhos aí para a galera pensar no roteiro. Lara, eu não sei se quer comentar alguma coisa da apresentação também. Acredito que tu conseguiu, Ju, trazer muitas questões muito importantes que às vezes a gente não percebe, né? Que nem tu comentou, anotar direitinho quando tu acordou com aquele restaurante, com aquela lancheria. No dia 20 de setembro, eu levei um grupo de 10 pessoas, eu acordei com ele, então
digamos, no fim de agosto, que no dia 20 eu levaria esse grupo de pessoas. Essas questões são muito importantes, deixar tudo o mais registrado possível para precaver ambos os lados, né? O Sim, nosso, o Turismólogos, como agência, e também do cliente, né? E mesmo também um terceiro lado do próprio restaurante, né? Do nosso fornecedor terceiro. Então, claro. essas são muito fundamentais, assim. Os contatos, ter uma agenda de contatos, porque tu pode recomendar daqui a pouco para uma pessoa, tu começa a criar, digamos que seja com uma demanda tão grande que tu precisa de alguém te auxiliando. Então, essa rede de contatos, ela é muito importante também, né? Com certeza. E assim, a partir do momento que tu entrou em contato com um local, um atrativo. Pronto, voltei. Salva esse local, anota com quem tu falou, anota todas as informações e vai criando uma rede de contatos, porque isso é muito importante pra gente. Muito importante, muito mesmo, sim. É essencial pra gente isso. Eu acredito que tô trazendo essa experiência que tu já tem, dizendo, faz um fan tour antes de colocar em prática, né? Porque às vezes a gente idealiza um roteiro, já quer sair colocando em prática, mas não é bem assim que ele. Sim, Então, o fan tour, que é a parte de familiarização, é essa palavra, diarização. travei a língua. Ah, então, ele é muito fundamental para isso. Chama um grupo de amigos que tu sabe que se identifica com esse tipo de roteiro e pratica ele com diversas modalidades. Chama os amigos, daqui a pouco vai com a tua família, depois tenta um público, uns tios mais de idade que tu tenha, para já praticar ele com Isso aí. diferentes públicos, né? Não pensando direcionado só para os jovens, por exemplo, eu quero ir no Ferrabras, mas eu só vou com um grupo de 25 a 30 anos. Não, tem muita gente que adora ir. Hoje tem muitas Sim, famílias que vão no Ferrabras, tem muitas pessoas de mais idade que vão no Ferrabras. Então, é muito importante também avaliar esses roteiros com mais grupos, né? Conforme tu comentou antes. com certeza. Com certeza. E quanto assim, ó, mais públicos tu conseguir atingir, mais fácil a tua venda. Então é uma lógica bem interessante. Se tu quer atingir a terceira idade, tu quer fazer um roteiro para terceira idade, beleza, tu vai ter público. Quer fazer um roteiro para jovens, vai ter público. Mas se tu pensa em um roteiro assim mais diversificado, como o do nosso exercício aqui, com certeza vai ter uma maior aceitabilidade em outros, né? Em outros públicos, em um público mais diverso. É nesse sentido. Com certeza, até porque daqui a pouco a gente começa trabalhando com um público específico. Eu vou começar trabalhando com a terceira idade. E aí minha avó chega em casa e ela me conta que foi muito bacana aquele passeio que ela fez, aquele roteiro. E ela Sim, quer fazer com a própria família. Então, dentro da família dela vai ter um casal ali entre os 40 anos, vai ter daqui a pouco uns filhos e netos mais jovens. Então, por isso é interessante avaliar sim, essas questões, né? sim. Porque por mais que a própria agência depois não vá fazer então esse segundo contato, a própria pessoa que já fez o roteiro, né, poder exercitar ele de outras formas. Com certeza. Galera, ideias? Fechamos nossos 5 minutinhos. Se alguém quiser digitar aqui, compartilhar conosco sua ideia de roteiro.
exerçam a criatividade. Sei que a gente está chegando perto do intervalo, até assim, minha apresentação ela tá bem no final. Faria um roteiro de belezas naturais, tipo qual, Rafa? O que tu colocaria aí pra gente? Eu acho que só olhando as fotos a gente tem bastante inspiração, né? Que nem várias das nossas cidades aqui do Vale tem flores. Que nem a Ivoti, Cidade das Flores. Araricá tem Azaleia, Sapiranga, Cidade das Rosas. E daí mais as questões de cascatas, coisas assim que tem nas outras. Aí Morro tem Que legal. ondas. Que legal, com flores. Olha, é uma ótima temática. E as famílias, as mulheres, né? Se a gente for olhar um público, gostam muito. Tem muitos homens também que gostam de flores, que gostam dessa questão mais natural. Seria um bom roteiro. Lua, pensei no começo, podia sair de São Leopoldo do Parque Imperatriz, passar pela Rua da Praia e pegar algo mais histórico. É muito interessante também. Olha, meninas, tá bem legal isso. Essa questão histórica, e ela é bem abrangente. Assim como essa questão da natureza, o mais natural, ela também traz um público bem diverso. Principalmente assim, ó, se tu pega a azaleia, se tu pega a lavanda, né? Tu pega as orquídeas, eu sei que Ivoti tem, né? Tu vai conseguir fazer uma coisa bem diferenciada. Realmente, esse tipo de roteiro a gente não tem na região. E as infraestruturas têm sido mais valorizadas, chamado cada vez mais atenção, é verdade. Porque ali em São Leopoldo é um pouco deixado de lado e a história daqui é rica. É verdade. Sabe que um roteiro somente em São Leopoldo, Lua, ele poderia ser muito bem explorado por ser o berço da imigração alemã e só pela parte dos museus, sabe? Pode falar. Sou eu, a Lua? Pois é, Ju, porque assim, eu vejo essa falta, assim, não sei se é de interesse das pessoas também, porque quando eu concorri, né, para a corte da São Leopoldo Fest, mesmo eu não nascendo aqui, eu sabia mais da história daqui do que pessoas que moravam aqui já há mais tempo, que nasceram aqui. Então, assim, eu vejo que poderia ser feita tanta coisa, e eu falei assim, até mesmo para retomar essa parte histórica, a parte também da São Leopoldo Fest, que é uma festa tradicional da região. Todo mundo da região vinha, né, por causa da São Leopoldo Fest. Isso é uma coisa deixada muito de lado. Então, assim, foi uma coisa que eu sempre bati muito na tecla. Tipo, gente, olha, a gente tem tantos lugares bonitos que nem ali a Rua da Praia. Nossa, é um lugar lindíssimo. E isso foi resgatado por causa das meninas do Interventura, que fazem um trabalho, são arquitetas, que fazem trabalhos na Rua da Praia, rua de lazer, com shows e coisas assim, porque senão acaba ninguém indo, ninguém vendo que tem essas belezas aqui. São Leopoldo também tem coisa boa. Tem muita coisa boa. A parte histórica de São Leopoldo, ela é riquíssima, ela vale muito. Com certeza, nossa. Sim. Ela é interessantíssima. E até num dos roteiros que eu formatei há um tempo atrás, eu coloquei a parte do centro histórico de São Leopoldo justamente por isso, porque ele traz muita cultura, né? Eu tive alguns problemas operacionais ali no centro, mas fora isso, né, bem tranquilo, assim. A questão da rua estreita na ponte para chegar no Museu do Rio e tudo mais, enfim. Sim, né? Tem essas coisas assim. Daí tu não passa nisso. Deixa até vou abrir um parêntese, tá, gente? É interessante a gente fazer. É porque eu tive um caos em São Leopoldo que eu danifiquei um micro-ônibus, tá? Eu fui responsável por danificar um micro-ônibus. Justamente por tentar passar nesse local ali que ele permite veículos até uma determinada dimensão, e a dona Juliana, na época, não foi formatar o roteiro e não observou isso. Exatamente, na ponte 25 de julho. Hashtag tive problemas.
o que me custou uns R$2.000 na época. Então, assim, hashtag cuidado, né? E fui. E Tendel da Ponte, foi literalmente Tendel da Ponte. Aquele roteiro, aquele dia, aliás, foi algo inusitado. Eu posso até contar uns caos, gravar uns IGTV e postar lá na Rumos dos caos para vocês ouvirem. Mas, em resumo da ópera, assim, ó, galera, é legal. Vocês estão querendo me ver passar vergonha, né, nos vídeos. Legal. Resumo da ópera, galera. Às vezes a gente não observa tudo que a gente precisa observar. Olha só, hashtag ganhando apoio. Então vão lá na Rumos e postem, tá? E postem pedindo. Nas publicações pedindo. Daí eu vou gravar hashtag Tendel. Em homenagem à galera do turismo, da Fevale. Olha só. E daí, assim, ó, resumo da ópera. Danificamos o ônibus, mas conseguimos andar com ele, porque danificou a lateral, né, da lataria e tudo mais. E quando tu vai pensar no roteiro, muitas vezes tu vai, assim, como eu faço, calcula a distância no Google Maps, vai no Google Earth, olha a redondeza, barará, barará. Vai visitar depois, porque às vezes o que aparece nos Google Earth não é mais realidade no local. Já teve umas mudancinhas e daí tu tem problemas, tá? Então, assim, galera, tem que conhecer o local. Até porque, se é tu mesmo que vai fazer tudo, tu que vai formatar, tu que vai fazer, tu que vai vender, tu tem que saber falar. Tem que saber vender o teu roteiro. Para saber vender, tu tem que conhecer. Mas eu vou vender roteiro de Porto Alegre, eu não vou a todos os lugares. Nem sempre se vai. Mas daí tu vai conhecer pessoas que possam te passar o maior número de informações possíveis e tu vai te apropriar daquelas informações para que tu tenha convicção do que tu vai falar. Hashtag fica a dica, tá? Mas Vale Germânico, gente, a gente tem um raio aqui de 40 quilômetros entre todas as cidades. Não é tão difícil a gente fazer isso, sabe? De daqui a pouco convidar um amigo, ir em turma, convida os colegas de curso para pensar junto, convida pai, mãe, tio, vô, vai dirigindo, né? Professora, eu sei muito bem que agência pequena a gente tem que ser multitarefa. Isso é uma realidade da nossa vivência como agentes de viagens locais. A gente faz tudo. E eu, como sou guia, eu ainda acompanho os roteiros. Então, eu formato, eu calculo o preço, eu vendo e eu vou junto. Por um lado, quando a gente faz tudo isso, o cliente, ele se fixa na pessoa, ele não se fixa tanto na marca. Ele se fixa no local, na experiência, ele não se fixa no nome. Então, eu vou viajar com a Ju, vou viajar com a Ju. Como é que é o nome da tua agência? Vou viajar com a Ju, e é normalmente isso, sabe? Então, cria uma proximidade, a conexão. A questão do nome da agência Rumos Turismo e Conexões não é à toa, porque é a conexão com o teu cliente. Quanto mais conexo tu te... Ai, Lua, obrigada. Rafa, cria proximidade muito boa, é verdade, né? Ela cria essa conexão. E essa conexão, quanto mais forte ela tiver, menos o teu cliente escapa. A gente sabe que em épocas virtuais e que em épocas... Ai, gurias, menos. Tá, Rafinha? Também, eu amo vocês. É que, assim, essas gurias já me conhecem, já têm contato comigo, né? Então elas ficam aqui dizendo coisas para deixar meu coraçãozinho feliz, mas quero em breve estar presencialmente com vocês aí, para quem ainda não me conhece também, contando, daí eu conto pessoalmente as tretas de turismo, tá? Que são mais de 10 anos de treta de turismo, então tem bastante história para contar nesse corpo, né?
muito antes da formatura até, né? Então é aquela coisa assim de fazer o que se gosta. E esse é um dos recados, né? Te encontrar de bônus as histórias, com certeza. E assim, galera, se vocês amam estar no curso, vocês vão amar a carreira. Isso é fato. Ela não é fácil. Ela é uma carreira que te traz desafios a qualquer momento, mas ela é uma apaixonante. A gente sempre brinca quando a gente está na estrada e com os colegas motoristas, guias e tudo mais, que é uma cachaça. Quando tu vicia, tu não larga mais. E turismo é 880, ou tu ama ou tu odeia. Não tem meio termo. Então, quem está aqui me ouvindo hoje, quem está aí por quase 2 horas me ouvindo, quase 1h30 me ouvindo, é porque realmente gosta, né? É a função e o tendel do CAP, mas a saudade de ter tudo isso distante esse ano, é verdade. Eu tenho até história de CAP para contar para vocês, não participando, mas trabalhando no CAP, tá? Isso também tem um tendel legal para contar. Né? Em outras épocas trabalhei com produção de eventos na região, então também histórias legais. Então, assim, a gente tem que fazer uma hora um workshop só de os perrengues que o turismo me traz, vai ser legal. E vou fazer um stand-up comedy, gente. Né? Então, assim, eu tô trazendo um pouquinho de todas essas vivências, mas assim, essas vivências só são possíveis porque elas existem. Porque a nossa profissão existe, porque a gente tem uma formação. Então, não enriqueci com turismo, não até agora, né? Mas é uma profissão que me traz, sim, uma remuneração, é uma profissão que me traz satisfação e é uma profissão que me traz orgulho. E é isso que eu tenho para transmitir para vocês. Testem as suas habilidades a todo momento dentro do turismo, porque vocês vão se surpreender. Quem está no turismo é uma pessoa de múltiplas habilidades, é uma pessoa com um encantamento único e é uma pessoa com um entendimento de mundo diferenciado. Isso a gente pode ter certeza, tá, galera? A gente tem um olhar diferente para o mundo e isso nos torna especiais. Não, é momento de verdade agora. É o momento verdade da palestra. Então, assim, se vocês tiverem... Vamos aproveitar esses minutos aí, quem tiver alguma pergunta, não somente em relação à questão da minha apresentação, né? Mas a questão do turismo, das vivências que o turismo traz, da questão de roteirização também, né? De agenciamento, de condução de grupos, de eventos. Deixa eu ver o que mais eu já trabalhei. Prof, ajuda aí, porque tu acompanhou parte disso. Nossa, já trabalhei com tanta coisa dentro do turismo, gente, que eu acho que vale a pena essa troca. E assim, outra coisa que eu gosto muito de... Se eu trabalhei algo com oficinas, sim, trabalhei com oficinas dentro da Fevale, no caso, quando eu era estagiária de planejamento, né, com as profs lá, inventariação, com oficinas de qualificação dentro do município de Novo Hamburgo, trabalhei com inventariação em Campo Bom, trabalhei com planejamento regional nos laboratórios de turismo da Fevale, de oficinas, além disso, assim, ó, fora, oficinas de qualificação, daí, mais precisamente dentro do... dentro aí da minha empresa, já prestando assessoria em turismo para os municípios, alguma coisa de qualificação nesse sentido, né? Já arruerei. E outra dica que eu dou para vocês é: aproveitem a faculdade para testar. Depois no mercado de trabalho isso fica bem mais difícil. Não que seja impossível, mas daí tu com uma formação na mão, o pessoal já vai te bater, e bater valendo. Então, assim,
querem pipocar de área, testar, façam isso na faculdade, tá, gente? Porque daí vocês sabem, num primeiro momento, vocês sabem o que vocês não querem, assim como eu descobri algumas coisas que eu não queria. E era muito engraçado, porque na faculdade eu dizia que eu não ia trabalhar com agenciamento, que eu ia trabalhar com eventos e tudo mais, e acabei trabalhando quase 5 anos com eventos, foi muito legal. Mas quem diria, né, que eu não ia trabalhar com turismo emissivo e tudo mais, e realmente, turismo emissivo não é o meu perfil. Agora, o turismo receptivo é minha paixão. Eu poder pensar o turismo, executar o turismo, isso me move. Né? E eu dizia que eu não ia trabalhar com turismo no início da faculdade, que eu não ia trabalhar com agenciamento, assim como eu ia dizer que eu não ia trabalhar com condução de grupo, né? Eu acabei fazendo curso de guia, e hoje sou guia. Vai se entender esta loucura da vida, né? A questão da gestão pública ela é um pouco delicada, tá? Eu fiquei 7 anos na prefeitura de Campo Bom como diretora de turismo e eu digo para vocês que eu saí de lá por este motivo, tá? E eu fui empreender porque eu vi que a questão não da gestão pública em si, porque eu gosto, tanto que agora eu presto assessoria em turismo para gestão pública, né? Mas a gestão pública em si, ela tem os nuances de politicagem que não condizem com o meu perfil, né? Mas a questão de estar na gestão pública é satisfatória, é muito satisfatório. Tu poder desenvolver, no caso, assim, que nem o da Lari e da Rafa, que estão dentro da gestão pública, assim como eu, né? Sai santificada, depende. Depende. Mas, assim, trabalhar com a gestão pública é fascinante, porque tu consegue desenvolver ações e ver o prol de um município. É muito legal. Por outro lado, né, gente, a gente tem a questão da politicagem, né? Que, claro, se tu presta um serviço terceirizado, assim como eu, diminui um pouquinho essa questão. Não muito, mas diminui um pouquinho a questão da politicagem, né? Dúvidas, perguntas? É maravilhoso, mas sempre, né? É bem isso. É bem isso, gente. Não sei se vocês têm mais alguma dúvida, mais alguma pergunta. Pode falar. Oi, tudo? Tá me ouvindo? Olá, tudo bem? Tu? Pode falar, minha querida. A minha questão é como tu trabalha com turismo receptivo, como que funciona a questão do turista ver o Rio Grande do Sul só como Gramado? Porque eu morei fora do Rio Grande do Sul e as pessoas só me perguntavam, e Gramado, como é que tá? Eu falo, não sei, eu não moro lá. É que é um destino muito consolidado. Então, assim, quando tu vai trabalhar em turismo no Rio Grande do Sul, inevitavelmente tu cai em Gramado, Canela, Nova Petrópolis, Bento Gonçalves, Garibaldi e Carlos Barbosa, tá? Mas isso começa a mudar aos poucos. Porque aquele turista vai a Gramado uma vez, fascinado. Vai a segunda vez, acha legal. Mas daí, na terceira vez, ele já começa a te pedir outras coisas. É inevitável. Cada vez mais tu percebe que os turistas, eles estão entendendo de uma forma diferente esse turismo. E aí entra nessa questão do novo turismo. O turismo de massa, ele está começando aos poucos a cair, né? E Gramado, a gente sabe, é uma cidade no alto nível turístico, mas que já está num nível de saturação, né? Então, ele não cai em declínio porque o empreendedor gramadense, ele é muito criativo. Mas nós temos aí cada vez mais assim, essa movimentação para outros destinos turísticos. E isso se faz cada vez mais forte. Claro, não é um movimento rápido, mas aos poucos, sim, ele começa acontecendo. Obrigada. De nada, minha querida. Mais alguma pergunta, gente? Alguma colocação? Fiquem bem à vontade. O que eu não souber responder, eu digo. O que eu souber também, eu respondo com a minha sinceridade sempre. Pode falar de novo, minha flor. Para elogiar teu Instagram, adorei.
Adorei o Instagram da agência. Obrigada! Ai, obrigada. O meu ou da agência? Que tem os dois, Tô seguindo da agência, mas vou seguir o teu também. Perfeito. O meu é um pouco mais bagunçadinho, tá? O organizado é o da agência, só para avisar. Até porque, assim, tem algumas coisas que vão para agência e não vão para o meu, tem coisas que vão para o meu e não vão para agência. Alguma participação em gestão de eventos musicais. Na verdade, assim, já participei de eventos dentro dos municípios, aos quais haviam as questões musicais, tá? Eventos musicais propriamente como festivais e tudo mais, de dança, música, não. Eu participei muito dessa parte cultural quando eu atuei junto à Fundação Cultural de Campo Bom. Então, foi uma experiência bem legal, sabe? De poder encarar a questão cultural e entender de uma outra forma essa questão cultural. Foi bem interessante, né? Por nada. Que isso, Pedro? Mais alguém, galera? Mais alguma dúvida? Alguma colocação? Alguma sugestão? Ju, acho que isso a gente não comentou muito explicitamente, assim. Qual é a maior dificuldade que tu enfrenta na hora de criar os roteiros? Bem, se nós formos falar em Vale Germânico, pasmem, acesso aos atrativos, tá? Porque às vezes nós temos atrativos super interessantes que eles ainda não têm a mentalidade turística instituída. Então, eu veria que hoje, dentro do Vale, nós temos essa dificuldade de entendimento de turismo, né? Vou dar um exemplo para vocês, tá? Tá certo que é um exemplo meio distorcido do que a gente está falando aqui. Mas aqui em Santa Maria do Herval, a gente tem uma comunidade, a primeira comunidade onde surgiu a cidade, que tem um grupo de senhoras que faz toda uma encenação com canto coral em alemão e serve um café da colônia, tá? Às vezes é complicado agendar com elas, porque dependendo do horário, dependendo de, mas a gente não pode, porque a gente não tem como fazer, porque a gente, sabe? Acontece. Então, quando tu vai formatar o roteiro, até a questão de tu negociar e apresentar uma proposta diferenciada para alguns locais pode acontecer, né? Como eu disse antes, a situação do museu é um museu aqui da nossa região, do Vale Germânico, que eu tenho sempre a mesma dificuldade com aquele local, né? Não vou citar nomes aqui, mas é sempre a mesma dificuldade e é terrível agendar, e é um local lindo, é muito expressivo. Então, assim, eu veria que essa é a principal dificuldade. Sim. Uma coisa que, quando a gente vai fazer roteiros em áreas rurais ou de turismo rural, acho que uma dificuldade também que é muito enfrentada é a visão dos proprietários de, mas eu não preciso disso para mim. Eu já vejo a minha eu não preciso dos turistas na minha casa, né? Tem muito isso também. Tem. A sensibilização para o turismo, na verdade, agora eu vou trazer um pouquinho para a questão da gestão pública. A primeira coisa que a gente faz quando a gente entra numa prefeitura e vai trabalhar com turismo é justamente isso, né? A sensibilização das benditas pessoinhas, né? E que dificuldade, às vezes, para sensibilizar os anjos. Eu estava falando com a Rayama antes de tarde, ela estava comentando sobre as oficinas, né, da atualização do plano deles, comentando que eles estão com dificuldade de continuar o pessoal engajado nas oficinas. Sim. E aí eu comentei com ela, o pessoal está sempre cobrando, sempre pedindo, sempre opinando, e na hora que realmente tem que vir participar, eles não vêm, né? E isso é uma dificuldade também, assim, por exemplo, que não queria um roteiro lá em Dois Irmãos, assim, assado, não sei o quê. Então tá, vamos criar, no dia tal a gente se reúne, todo mundo traz as ideias e a gente vai criar, então, um roteiro. E daí chega no momento e o
pessoal também não aparece. Então, essa dificuldade de ter muita crítica também, mas na hora de colocar a mão na massa, o pessoal não participar. Exato, né, Rafa? Muito verdadeiro isso. Vocês querem ver dificuldade? É restaurante que não trabalha com turismo. Nossa! Restaurante que não trabalha com turismo final de semana e que daqui a pouco tu vai ter um grupo durante a semana, às vezes se torna bem complicado, porque eles não estão acostumados a separar a mesa, reservar a mesa para 15 pessoas, reservar lugar, né? Não só dois irmãos, Lari. Todos os municípios, eu vejo assim que na nossa região, todos os municípios têm dificuldade com os meios de alimentação. É que eu acho que não é só do proprietário, né? Porque tem toda a questão de, hoje em dia, o pessoal não quer trabalhar em fim de semana. O pessoal quer um trabalho de segunda a sexta para fim de semana tá curtindo também. Então, tem muito isso, né? Não quer nenhum trabalho, vamos mudar a minha palavra, uma coisa que eu sempre analiso. Não quer trabalhar em final de semana e feriado. O pessoal quer um emprego, trabalho mesmo não quer. Sim, gente. Já faz. Lembra o que eu disse de anota com quem tu falou? Anota com quem tu falou. Quantas pessoas tu reservou? Porque tu chega no restaurante e não tem mesa disponível, o restaurante está lotado. E daí o horário que tu tinha reservado para almoço, que tu já deu uma margem, tu deu 1h45, vira 35 minutos. E como é que tu vai fazer teu cliente correr? Já aconteceu. Então, assim, não só isso. Atrativo natural que é aberto à comunidade. Olha só, num roteiro recente, antes da pandemia, eu tive um problema que tem um local aqui da nossa região que ele é lindo, natural, e ele é muito utilizado por religiões de matriz africana para rituais. E o município faz a agenda prévia quando esses grupos querem fazer os seus rituais e não agenda turismo. Aconteceu que não havia agenda e um grupo foi. E não havia agenda de grupos, manifestações religiosas, era um dia agendado para um roteiro turístico. E me aparece uma religião de matriz africana no local. Os dois grupos se encontram no local. Graças a Deus o encontro foi amigável. Todo mundo se entendeu super bem. Mas vai que tu tenha uma pessoa que não tenha esse entendimento no grupo. Ou melhor, vai que é algum rito que é específico da religião que não pode ter outras pessoas senão as pessoas envolvidas. Então, assim, tem muitas questões, gente. Muitas questões. Assim, ó, a empatia é única. A gente precisa ter empatia, mas o teu cliente nem sempre tem a bendita empatia. Quase que eu solto um palavrão. A bendita empatia, sabe? É que assim, eu lembrei da cena. Caramba! Quando eu vi aquelas pessoas todas de branco e o grupo descendo, eu gelei. Eu pensei, meu Deus. Seja o que o orixá quiser. Agora. E realmente deu tudo certo. Ganharam rosas e enfim. Mas vai que assim, ó, tá acontecendo. Aconteceu num outro grupo, no mesmo local, que estavam fazendo um ensaio sensual. E o grupo chegou. A pessoa estava seminua. A pessoa estava seminua fazendo um ensaio no local. Então, como é que as pessoas do teu grupo reagir? Como é que aquela pessoa vai reagir? Aconteceu, gente. Não foi no final do ano passado isso. Agora eu lembrei da situação. E aí, sabe? Então, assim, agora vocês entenderam porque precisa ter guia de turismo junto, porque às vezes a gente não sabe se sair dessas situações um dia, se sair melhor, viu? E assim, desculpa. Realmente, a gente pode ter um problemão muito sério, sabe? E
Eu tive caso de um roteiro que uma passageira, num grupo de 50 pessoas, encasquetou com a guria do caixa no restaurante, fez a guria chorar, de tão alterada que a cliente ficou por causa da conta dela. Sabe? Então, assim, sim, uma menina, tu via que tinha 16, 18 anos, sabe? Super competente, assim, ó, daquelas gurias super treinadas, da família do restaurante, assim, nasceu na cozinha, fez a guria chorar na minha frente. Então, como é que tu vai reagir numa situação dessas? Vai lá, conversa com a cliente, tira ela do caixa, porque tava todo mundo vendo o maldito escândalo. Puxa ela para um canto, fala num tom mais ameno, né? Conversa tranquilamente, vai acalmando, vai baixando, fala num tom de voz que ela vá baixando o tom de voz também. Então, assim, a gente passa por diversas situações, situações das mais diversas, né? Então, a gente tem que estar preparado para isso, ainda mais se é a gente que acompanha. Então, já me aconteceu de atender clientes que dá vontade de sumir. Se não tiver ajuda do guia coordenador, pode dar muito rolo. Tem algumas histórias assim. Quem não tem, né, Rita? Eu acho que quem trabalha com turismo, assim, tem que ter sangue de barata mesmo, sabe? Vai lá, Lari. Uma coisa que eu ia aproveitar o gancho, e essa questão, assim, como que tu lida com, exatamente, então, com a educação dos clientes, não só com as outras pessoas, mas com os ambientes, que nem tu comentou, estava com um grupo, chegou outro grupo, mas e essa questão do lixo, essa questão da educação com o ambiente, com os outros, como é que tu lida com isso Bom quando humor. um grupo Bom humor. mais difícil de lidar? Bom humor. Somente com bom humor. Senão não dá. Porque, e assim, tu tem que ter resiliência e paciência, né? Porque senão, gente, não rola. Não rola, porque assim, ó, eu sempre tento usar o bom humor, porque o bom humor, ele quebra e ao mesmo tempo alivia, né? Para quem me conhece, sabe que eu sou uma pessoa sempre muito alegre, muito extrovertida, então eu uso disso da minha personalidade para agregar no grupo, né? Mas quem é uma pessoa mais tranquila, mais calma, pode abstrai fins de demência, respira fundo que é essencial, respira fundo e não pira, é tudo isso. Porque assim, tu vai encontrar grupo super tranquilo, tu vai encontrar grupo que tem uma pessoa enchendo no saco, e tu vai encontrar uma pessoa, e tu vai encontrar grupo que é o grupo todo chato. Sabe? Então tu vai ter todas as formas de todos, né? O famoso abstrair fins de demência, mas o cliente sempre tá certo, nem sempre. Aí eu quebro. Aí eu não concordo. Porque tu tem. Aí eu digo, bom humor de novo. Tu consegue tirar a razão do cliente com o bom humor. Se tu tem o bom humor, sabe? Tem se quebrado, né? Sempre diz, o cliente está sempre certo, mas isso é uma coisa que tem se quebrado nos últimos tempos, né? Claro. Tem tido um pouquinho mais de liberdade, o pessoal tem aprendido mais o jogo de cintura para mostrar que não é bem assim que funciona, né? Bem isso. Bem, Juliane, esse período de pandemia, como ficou a agência e como está retomada? A agência, efetivamente, ela ainda está fechada, tá? O que eu retomei foi o site da agência com reservas de serviços, terapias alternativas, experiências diferenciadas, hospedagem, alimentação, reserva tudo lá no site. E eu acredito que agora em outubro eu vá abrir efetivamente a agência, tá?
Porque eu fiquei com muito medo de retomar agora em setembro e ainda ter aquela coisa assim, pegou Covid na Rumos, pegou Locaju, né? Então, eu quero fazer alguns roteiros específicos agora, a partir de outubro, e vou trazendo a questão da agência assim, com muito cuidado. Eu sou uma pessoa que sou muito cuidadosa com essas coisas, sabe? Então, eu tenho que tomar um pouquinho de cuidado com isso. Nesse sentido. Galerinha, dúvidas, questões, perguntas, fiquem à vontade. Mais alguma coisa, galera? Acho que a gente pode voltar, Ju, de repente, naquele slide que tu queria testar, nossa capacidade, de repente isso traz alguma pergunta para o pessoal. Não, nunca fiz roteiro, Pedro, com oficina de participação de música, mas tenho interesse, tenho bastante interesse nesse tipo de experiência, sabe? Tenho muito mesmo. Então, aliás, isso é uma abertura que eu dou, tá, gente? Em vários momentos dentro da faculdade de turismo, eu recebi roteiros de estudantes, alguns até operei, tá? Então, se vocês tiverem interesse em formatar alguma coisa, sentar comigo para conversar, eu estou aberta sempre para receber novas ideias, tá? Inclusive essa, se tiver alguma coisa nesse sentido com música, é sempre interessante. Eu sou apaixonada por música, né? Retiro para oficinas, eu estou indo amanhã de manhã, na verdade, num ambiente aqui próximo, que é um local de retiro para artistas, né? Então, eu estou iniciando um trabalho com eles justamente para a gente turistificar a experiência artística deles. E vou fazer uma vivência lá amanhã, até acompanho os stories da Rumos. Amanhã eu vou experimentar o local. Já fica o convite, vai estar lá no stories da Rumos. Vai ser bem legal. Né? Mas quero sim, porque tudo isso é experiência cultural, é música, é dança, é gastronomia, é história, é edificação, é construção, é ouvir, falar, cheirar, tudo isso é experiência. E eu não busco dentro da agência aquelas experiências gramado, o quatrilho. O que eu busco é o pé na terra, é a experiência de viver mesmo, que a pessoa vai experimentar as coisas. É isso que a Rumos trabalha. Por nada, que isso, Pedro? Pessoal, mas alguém tem alguma dúvida, algum comentário? Bom, Ju, acredito que se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, a gente acabou tocando, né, sem intervalo. Mas foi tão legal, eu espero que vocês... Pessoal, por favor, deixem o feedback ali para mim desta palestra. As redes das Rumos, quem quiser printar a tela, fotografar, entrar em contato depois, trocar ideias, eu estou à disposição. Meu lema sempre é, né, a gente se ajuda. Então, assim, vocês aí estão iniciando a carreira, eu tenho um pouquinho mais de vivência, no que eu puder ajudar, eu quero contribuir, então podem me chamar no WhatsApp, esse celular aí é o WhatsApp, adicionem as redes sociais, tem aqui é tanto o Insta quanto o Facebook, tá, da Rumos meu. Por favor, me sigam lá no Insta, tanto no meu pessoal quanto no meu profissional, mandem e-mail, anotem os meus contatos, eu estou à disposição, e assim, no que eu puder ajudar, e sim, já fui instigada para fazer um stand-up comedy na próxima vez, assim, então vamos pensar no caso. Não, brincadeira, gente.
Não, minha veia de bom humor tem limites. Eu tenho limites. Obrigada, prof. Gente, obrigada pela participação de vocês. Obrigada por terem me ouvido essa noite. Foi um imenso prazer, tá? E no que eu puder auxiliar, sempre eu estou à disposição. Então, contem comigo, contem com a Rumos. E sigam essa carreira linda. Não desistam, tá, gente? Por mais que às vezes a gente tenha vontade de esgoelar, não desistam. Por favor, não desistam. É isso que eu peço para vocês. Eu quero ver muitos colegas aí no mercado, poder trabalhar com vocês em algum projeto, né? Quem não passa por crise existencial, eu passei por 2 crises existenciais, tá? Uma no meio do curso, uma no final, as profinências. Uma das experiências mais fortes da minha vida foi fazendo meu trabalho de conclusão. Eu tive que cancelar minha cadeira de TCC porque eu tive um início de AVC, tá, gente? Mas isso é história para stand-up comedy. Mas, gente, obrigada de coração a cada um de vocês que estiveram aqui me ouvindo um pouquinho. É que essa parte eu não conto, Lari, assim. Mas gratidão a cada um de vocês, tá? Por estarem aqui e contem comigo sempre. Super beijo, tá bom? Obrigada por vocês contribuírem e compartilharem e participarem dessa palestra hoje. Até mais, gente. Mais uma vez, muito obrigada por aceitar nosso convite. Esperamos que ano que vem a gente possa fazer isso presencial. Ah, não, daí eu consigo fazer uma palhaçada, é mais divertido. Com certeza é mais divertido. Ai. Mas, pessoal, muito obrigada pela participação de vocês também, com certeza. Sei que agregou já no conhecimento de todo mundo, mesmo para nós veteranos. E acredito que com isso a gente dá a nossa boa noite, né? Para todo mundo, Ju. Então tá, boa noite, gente. Muito obrigada mais uma vez. Até mais.